Bora? Janaína, sua primeira pergunta. Gente, não. Doutora, Dupla Identidade. Foi uma série que o Bruno Gagliasso fez um vilão. Só que ele não era um vilão. Ele era um vilão durante o dia, à noite ele era outra pessoa. Ele era uma pessoa boa durante o dia, à noite ele era um vilão. Eu acho que era um psicopata. Um serial killer. Um serial killer, é verdade. Killer, exatamente. Foi baseado na história do Ted Bundy, que foi o maior serial killer dos Estados Unidos. Exatamente. Como foi a sua participação? E aí eu quero que você conte como foi a sua participação em outros trabalhos da Glória Pérez. Olha, Dupla Identidade foi um desafio, porque a gente já sabia do psicopata, mas foi trazer a questão do serial killer, que é esse psicopata mais grave que existe. É aquele que não tem nenhuma empatia pelo outro. Ele usa, é um joguinho, é como se fosse um grande jogo. O Bruno não era para ser chamado. O Bruno Gagliasso não era para ser chamado. Não, estava se fazendo teste, porque a Glória queria alguém que nunca tivesse feito TV, para não marcar o rosto, para ninguém ficar com uma sensação. Entendi. Só que tem que o Bruno leu o papel e ele foi lá e falou, eu quero fazer um teste. Como não deixar o Bruno Gagliasso fazer um teste? Um pedido, ele pediu, não, você não vai fazer. Eu quero fazer um teste. E ele com aquela carinha fofa, bonito, fazia galã, aquele olhos azuis. E eu me lembro que ele falou assim, mas que cara que tem que ser feito. E eu me lembro que a Glória falou para ele, faça a cara de um animal selvagem que vai atacar a sua presa. E aí ele fez aquela, tem a foto dele, que ele mira aqui o rosto, né, o olho, ele olha assim, né, aquela coisa fria, calculista. E foi muito louco, porque o Bruno fez tão bem, que a mulher dele, quando ele chegava em casa, tinha medo. Não, qualquer pessoa tinha medo dele, doutora. Qualquer pessoa tinha medo. Mas ali, como é que você atuou? O que foi feito? Foi dando essa consultoria, né? Colocando que um serial killer, ele realmente é suspeito. Quando você fala, suspeito? Ele é suspeito. De dia ou qualquer outro horário, ele, em geral, faz tudo para parecer uma pessoa muito bem na sociedade. Ele é aquela pessoa que vai ter... se ele ataca crianças, ele vai ter rostinhos de criança, ele vai estar numa instituição que protege criança, ele vai estar ali numa coisa suspeita. Tanto que o personagem dele, que era o Edu, né? O Edu, ele frequenta o CVV. Ele ficava de noite no CVV. Centro de Valorização da Vida. Pessoas que queriam se matar, e ele ficava, não se mata não. Tanto que ele se envolve com uma mulher que pede ajuda. Ele falou, essa mulher é frágil, que é o papel da Débora Falabella, que fez maravilhosamente bem uma personalidade borderline, e que ele entra na vida dela como se fosse o salvador da pátria. E trata dela, né? É um namorado super maravilhoso, tanto que ela vai com ele até o fim, porque ela jura a inocência dele. Agora, teve também a Luana Piovani, né? Sim, ela era policial Ela era policial da história, que foi um papel bem bacana da Luana. Teve o Marcelo Novaes. Filmaço. É filme. É uma série maravilhosa. Eu não vi. Não vi? Essa série... Vou ver, então. Tá na Globoplay, se eu não me engano. Tá. Essa série, Léo, ela foi premiada nos Estados Unidos como a melhor série de serial killer. Mentira. Caramba. Passou... Foi. Ela foi nos Estados Unidos, ela foi considerada melhor do que aquela que a gente teve... A primeira que teve no serial killer é o Dexter. Dexter. Foi considerada melhor que o Dexter. Eu amava Dexter. Deixa eu falar uma coisa com a senhora. Por falar em pessoas que mudam de não psicopatas. Eu quero entender. Vamos lá. Você me veio com a cabeça. Não sei se a senhora acompanhou sobre o pastor. De Goiás? Isso. Estou acompanhando, porque a coisa está crescendo. Eu queria entender. A senhora viu que ele fez um vídeo se explicando, que era uma parte de uma investigação. Explicando o inexplicável. Exato. Depois surgiram mais vídeos. Tem nome isso que acontece? Olha, eu não vi, né? Mas assim, existe uma coisa chamada transtorno transvéstico, que é uma coisa que são homens, tá? Que só conseguem ter prazer vestido de mulher.
Isso existe, é um fato, tá? Eu tô falando isso porque eu já atendi pacientes assim. E eles são homens, transam com mulheres e realmente só conseguem fazer vestido de mulher. Gente. Não sei se é o caso dele. Tá. Tá? Não é um fetiche isso, doutora? É um fetiche, mas, por exemplo, eu não sei se ali ele transava, afinal, ele transava com homem ou com mulher? Não sei, mas a questão é o fato de ele ser pastor, né? Não, isso Olha, ali tem toda uma pose para a igreja, falar para os fiéis, gente, ser casado, um homem eu exemplar. Eu tenho muito medo dessa gente exemplar. Boa, eu também. tenho muito medo Temos. quando a pessoa fala assim, é suspeito, é maravilhoso, é não sei o quê. Símbolo de retidão. Alguma coisa Retidão, esconde. E que fica jogando contra alguma coisa. Me disseram que ele falava mal dos gays, não sei o que lá. Pronto. Quem é bem resolvido, Não fica. fala mal de ninguém, faz seu trabalho, não fica perturbando. Então, fica uma coisa que eu acho que tem pessoas que utilizam a medicina, utilizam a religião, utilizam a política para esconder suas identidades. Exatamente. Isso é uma psicopatia? Dependendo, sim. Porque psicopatia não é só o que mata. E as pessoas acham que o psicopata é o que mata. Né? Psicopata é toda pessoa que considera o outro um objeto a ser usado para obter satisfação ou prazer, diversão e status e poder. Mas eu vou contar outra história que eu soube essa semana, nem vou falar com quem me contou. Não precisa. Tá bom. Mas era sobre uma criança. Que essa pessoa, a mulher dele foi à escola e conseguiu que a coleguinha da sala da filha fosse expulsa. A filha tinha um caderninho da morte, que ela listou as pessoas que ela iria matar. Quantos Menina. anos? 10 anos. 10 anos. 10 ou... Ele não tá aqui, enfim. Acho que 9, 8 anos. Por aí. Ok. 10 ou 9. E a garota falou que tá... E a filhinha dessa pessoa que me contou estava em 9º lugar. Tinha professores na lista. Tinham adultos e crianças na lista. Como é que uma criança... Não. E ela ensinava aos meninos, enfim... e falava muito essa palavra machos na escola. Porque os meus machos... 9 anos. E falava de outras coisas sexuais. E aí... E a escola também é uma escola evangélica, né? E assim decidiu por convidá-la a se retirar. Mas como é que uma criança faz um caderninho com a lista da morte? Olha, Léo, eu acho o seguinte, 9 a 10 anos é muito grave. Muito grave, né? Muito grave. Vamos lá, a gente tem algumas hipóteses. Isso pode ter sido aprendido, Sim. tá? Ou seja, o que é feito no convívio com essa menina que tem um caderninho ali da morte, ou então um núcleo familiar que fala, vou mandar matar. E a gente sabe que isso não é impossível, nem um pouco. Se disser assim para mim, mas será que existe? Existe, tá? Ou isso é um comportamento aprendido, até essa coisa dos machos. Machos é coisa que ela ouviu em casa, desculpa. Exatamente. Ou pode ser também isso e mais uma tendência de uma índole muito perigosa. Não dá para dizer com essa idade se é psicopata ou não. A pessoa nasce psicopata. Nasce com essa frieza, com essa indiferença, com essa ausência de culpa em usar o outro. Tá? Agora, a gente nunca define um psicopata antes ali da maioridade, por quê? Porque o cérebro ainda está em desenvolvimento. A gente sempre fica naquela assim, vai que o cérebro amadurece e isso fica como uma maldade de criança. Porque a gente vê muitas crianças que, por exemplo, fizeram bullying. E a Ludmilla, uma vez, falou assim, gente, eu fiz bullying e hoje olhando, que coisa louca. Sim. E eu não devia ter feito aquilo. Claro. Quer dizer, existe coisas que a gente fez na vida, e todos nós, que a gente fala assim, gente, que ridículo. A gente reconhece que foi um erro. Exatamente. Agora, quando é uma índole dessa,
A lista é muito grave. Agora, eu quero saber, ela fez alguma coisa do que estava na lista? Não. Porque se ela fez... Não, ela batia nos meninos, sabe? Era uma criança agressiva. Era agressiva. Agora, eu fico pensando o que fazer com uma menina dessa, a mãe dessa menina. A questão é, a mãe dessa menina também está espantada como a gente? Tá, acho que ficou tão... Então, já fico mais tranquila. Então, acho que não teve tanto exemplo. Eu fiquei muito assustado. Eu acho que não teve tanto exemplo. Doutora, Agora, pode falar. Tem que ver o pai, tem que ver os familiares mais próximos. Tirando isso, não tem outra saída a não ser uma educação que deixe muito claro o que pode e o que não pode. Porque o que acontece hoje, a gente infelizmente vem de uma geração que os pais começaram com aquela coisa, eu vou dar tudo para os meus filhos que eu não tive. Isso não existe. Você dá tudo para uma criança é apostar no fracasso dela, Sim. tá? Porque ela não vai lutar por nada e vai achar que tudo ela merece. E você também vai dar uma mensagem de que na vida você tem direito a tudo. Ninguém tem direito a tudo. Então, quer dizer, a gente pode criar psicopata. Se nasce, a gente não sabe, mas... Pode vir com a tendência. E se a gente começa com essa coisa, meu filho é meu mundo, meu príncipe, minha rainha... Eu costumo dizer, coitado, né? Por exemplo, do príncipe e da princesa. Você vê, Diana morreu daquele jeito, coitado. Trágico. Trágico. Acidente. O próprio príncipe está até, agora que assumiu o cargo, está com câncer. Então a vida nem de príncipe, nem de princesa se mostrou tão boa assim. Cheia de limitações. Sim. Então essa coisa de botar a criança como se a criança fosse um ser superior, eu acho que a gente tem que ter respeito pela criança, mas tem que entender que criança não é um mini adulto, é alguém que está se formando. E a gente tem que dar oportunidade para ela aprender. Uma criança com tendência à psicopatia, ela pode começar matando animais? Eu vi uma série que falava disso. Sim, o próprio Dexter mostra isso. Né? Isso é um sinal precoce que a gente fala. E não é só o sinal precoce de animal, eles têm diferença com o animal. Eu tive um pacientinho que ele pegou um Yorkshire da família, Todd, e ele jogou do 8º andar, na varanda. E a família veio me trazer, Bia, o que você acha? Aí eu fui conversar com ele, eu falei, por que você fez isso? Aí ele falou assim, primeiro eu falei, você gostava do Todd? Aí ele falou, gostava? Muito, super... cara de pau. E seguro. Seguro dele, ele querendo me convencer. Claro que sim, tio, eu gostava muito. Eu falei, mas por que você fez isso? Ele olhou pra minha cara. É porque eu tinha uma curiosidade de ver ele sofrer. Nossa. Como é que é um animal sofrendo? Aí você vê, o prazer dele já não era um prazer de brincar com o bichinho, era de ver o bicho sofrer. Tudo bom, Ana? Eu queria voltar um pouquinho na questão dos psicopatas, mas também de uma dúvida que muita gente tem e palavras que a gente usa no nosso dia a dia. Por exemplo, quando os irmãos Cravinhos foram presos, o maníaco do parque, outros serial killers ou criminosos, eles recebem muitas cartas de mulheres querendo ficar com eles. Inclusive, nesse caso horrível de 61 socos no elevador, aconteceu a mesma coisa. E uma coisa que eu costumo ouvir muito é as pessoas chamando essas mulheres de psicopatas também. Mas mesmo que não seja uma psicopatia, o que afeta ali, como que mexe isso na cabeça da pessoa para ela se atrair por isso? Você é agredida por ter pela possibilidade de ser morta? Isso aí, Dani, é uma ótima pergunta. Primeira coisa, em geral não são psicopatas, tá? Em geral, são mulheres que acham, tá? Que são capazes de despertar um amor nesses homens que faça eles mudarem. Na realidade, são mulheres que, tipo assim, não, eu vou amar ele tanto que eu vou fazer ele mudar. É o contrário. E, em geral, são mulheres que pensam assim... são mulheres que têm pavor de ser traída. E elas pensam o seguinte, esse cara tá lá, numa penitenciária de segurança máxima. É a única forma. Ninguém vai querer ele, só eu. E aí ele vai me querer de uma maneira tanta que ele vai mudar. É lei do engano. Por quê? Porque chega lá, por exemplo, o primeiro a ser campeão de
de cartas de pedido de casamento foi o Maníaco do Parque. Sim, lembra? se eu não me engano, ele casou até com uma moça que se correspondia por ele lá. Casou. E olha, advogada, eu acho, a primeira. Meu Deus. Assim, não são pessoas totalmente fora, não, tá, gente? Em geral, essas pessoas têm um perfil de personalidade borderline. Tá bom. Grave. E, inclusive, só adicionando uma coisa, essa questão de traição, uma das mulheres que ficou com um dos escravinhos foi traída por ele. E ele estava na cadeia. Sim, agora, tem uma coisa, essas mulheres toleram tudo, menos traição. Foi o motivo que ela separou. Quando elas são traídas, querida, esquece. Aí vão, aí acorda pro mundo. Aí elas vão fazer a reviravolta. Mas não é só na cadeia, não, que a mulher quer consertar o homem e acha que comigo não vai acontecer. Não é, doutora? Existe muito. Eu me lembro, teve aquela novela da Glória também, da Bibi Perigosa. Força do querer, a força do querer. A Bibi Perigosa era essa mulher típica, né? Que ela vai topando tudo com aquele marido. Pro Rubinho. Com o Rubinho. Muda de personalidade, quase. Exatamente. Ela sai do eixo e tudo, vai ajudar ele a fazer todas as besteiras, mas quando ela se vê que foi traída, querida, o mesmo amor vira ódio. E como se sai disso, doutora? Como se sai disso? Porque isso é uma prisão também, ou não é? Olha, em geral, essas mulheres tiveram uma infância muito difícil, ligada a pais ou padrastos abusadores, tá? Que elas tomam como um padrão, elas não estranham. Mas tem uma hora que elas amadurecem e veem que daquela situação não vai sair amor nenhum. Infelizmente, isso ocorre depois de muitas e muitas traições. Vamos ler perguntas, por favor? Vamos ler perguntas. A Ramona tá dizendo... Porque a diretora, daqui a pouco, ela quer começar a falar sobre Tremembé. Tremembé, tá. Não, ela não é uma pergunta, é uma afirmação. Eu sou fria, muitas vezes me acho meio psicopata, porém não mataria ninguém por nada. Amo animais. Só que em alguns casos, eu sou fria e prática. E aí as pessoas confundem isso. Mas o que ela chamou de frieza e prática? Ramona, de repente, explica. é pura assertividade. Ser direta? Tem horas que você tem que ser prático. Entendeu? Por exemplo, você tem um namorado, uma namorada, a pessoa pronta com você, você vai fazer o quê? Botar pra fora de casa, né? É o mínimo. Aí isso é frieza? É praticidade. Isso é praticidade. É praticidade. Calma aí, só um minutinho, vou me interromper rapidamente, porque a Dani tem atualizações do caso do Ítalo Santos. Pois é, pessoal. Por favor, Dani. O Ítalo Santos saiu com o marido dele, Israel, aqui de São Paulo hoje, pela manhã. Eles foram até o aeroporto, esperaram um pouco. A equipe viu, nossa equipe também viu o momento que eles entraram e seguiram para a aeronave. Eles foram para Paraíba, já chegaram em João Pessoa na tarde de hoje também e já passaram pelo exame de corpo e delito. Agora eles devem prosseguir para o presídio conhecido como Roger, que é super lotado. Até onde a gente sabe, eles devem ficar numa área para as pessoas LGBTQIAPN+. Isso porque é uma questão de segurança, justamente porque existem muitos preconceitos e para não ter nenhuma ocorrência que possa acontecer com eles, eles ficam nessa área separada. Eu não sabia que existe uma ala eu acho que não existia, agora deve existir, né? Eu acho que é algo mais recente. Ainda mais em determinadas regiões onde existe esse preconceito maior. Muito mais forte. Muito mais forte. Ainda é e deve ser obrigação do Estado preservar. Uma coisa que eu não sei se é com a senhora que a gente vai falar sobre isso, mas que logo no início eu observei muito isso. Que eu acho que talvez a sociedade esteja desconectada com uma parte da sociedade talvez mais popular, que não veja mal nisso que o Ítalo faz. Entende? Entendi perfeitamente, você está falando. Entendendo? Porque eu vi gente na porta falando, na porta do... Sim, aqui em São Paulo, quando ele foi dizendo preso. Que não tinha nada demais. Imagina preso só porque dançava com as meninas. Não era só isso. Isso é a palavra das pessoas. É mais provado que não é isso. Mas a gente tem que entender o seguinte, a gente vive uma era de rede social que a maioria, uma grande parte e de uma classe social um pouco menor, acreditou que ser influencer é uma profissão.
Sim. Né? E uma profissão que hoje, dependendo do mercado, ganha mais do que um advogado, ganha mais do que um médico. Ganha. Então, eu acho que essas pessoas que estão ali na porta, ou que tipo, tirou meu emprego, tirou meu trabalho, são pessoas que nem sabem que elas estavam sendo enganadas, achavam que estavam tendo uma grande oportunidade de vida. Porque existe uma inversão de valores. Eu não sou contra a influencers. Eu acho que a gente vai chegar a um ponto que vai definir que influência é quem influencia positivamente. Por exemplo, o Felca para mim é uma influência. Mas é claro é uma que pessoa sim. que influencia. É claro que sim, claro. é claro que sim. Você também. Não, mas o que eu tô Você não se considera uma influência. Mas a questão é, por que essas pessoas, 15 milhões de pessoas, ou 20 milhões... 11 milhões no caso do Ítalo. Não tem essa visão. E achavam curioso e divertido. Mas é a mesma visão de massa que as pessoas têm com o tigrinho. O que as pessoas acham? Que elas vão jogar e elas vão ganhar e elas vão fazer a vida, vão ter uma casa de campo, vão ter um avião, Vai ter uma revolução. Elas também têm essa ilusão. E a mesma coisa com as crianças ou adolescentes que achavam que iam ficar dançando, ganhando muito dinheiro e virar uma popstar. Mas e quem assiste isso também passar o pano para o que está vendo? A gente não consegue enxergar. Quer dizer, eu consigo. Mas se ele tem 11 milhões de seguidores e só agora, claro que a denúncia foi feita em 2024, né, no Ministério Público lá em João Pessoa, não é isso, Dani? Exato. Já tinha. Mas ele continuou e ainda assim tem 11 milhões de pessoas assistindo os vídeos dele. Mas... Essas pessoas são psicopatas? Não. Essas pessoas não são. Essas pessoas estão com valores distorcidos. Valores distorcidos, ok. Que hoje predomina na nossa sociedade. Eu não estou falando de Brasil. Eu acho que o país cada vez mais pobre, ele fica mais mercê disso. Vulnerável, certo? Vulnerável a coisas mágicas. E aí quando eu fiz uma comparação, isso foi lá na Band, num piloto, mas as pessoas olharam estranheza pra mim. Quando eu fiz a comparação, gente, nos anos 90, a gente via meninas dançando na boquinha da garrafa. Claro, era o Tchan, era o... Tô mentindo? Não, imagina. Programa do Gugu, gente. O programa do Gugu tinha uma opção de coisinhas. Aí a gente vai dizer assim, mas era errado? Era. Era errado. Era errado. Antigamente, a gente fumava, era bonito. A coisa se revelou que não é legal. Fumava-se nas novelas, todo mundo fumava. Como se fosse normal. Como se fosse no avião, a gente também fumava. Eu nunca fumei, mas era comum. Acho que na tua época, não. O quê? Exatamente. Não. Foi nos 60 que era permitido. Acho que até 90 fumava. Até 80, até 90, 91. Exatamente. Eu sou um bebê, eu não sei dizer. O Maluf foi no Roda Viva e os jornalistas, todos fumando. Fumavam. Falaram, que absurdo, você está censurando as pessoas. Exatamente. Gente, não pode... olha o absurdo. Mas eu acho assim, que isso mostra como a sociedade... os valores vão sendo retomados. Por exemplo, pode ser que daqui a 10 anos, ou 5, que eu acho que as coisas estão mais rápidas, a gente vai ver que não pode ter propaganda de jogo, como não tinha propaganda, como proibiu de cigarro. Sim. Proibiu. Vai demorar. Vai demorar? Demora, porque assim, as mudanças positivas são lentas. Vamos voltar à Vanessa Dado? Vamos lá. O comportamento da Vanessa em relação a tudo que aconteceu. Hoje ela fez um vídeo. Né? Não vi o vídeo. A gente vai colocar, a senhora tem um vídeo aí? Vamos ver? Vamos? Bora. E se a gente não vem, a coisa fica pior. Muitas vezes eu aprendi nesses quase 25 anos de carreira pública que o silêncio é primordial, né? Para que a gente não transforme uma faísca no incêndio. Mas eu também aprendi que o silêncio pode ser um incêndio. E é preciso falar, principalmente quando as coisas começam a ir para um lugar errado. E eu tenho visto tanta coisa nesses últimos dias que eu senti a necessidade, por mim, de vir aqui e colocar alguns pontos para vocês que cabe a mim, que é minha responsabilidade. E deixando muito claro isso. Eu não estou aqui defendendo, passando pano para passado de ninguém. Eu vim falar de um presente que eu acabei de viver, de uma cena que eu acabei de viver. Então, os pontos são... Primeiro, sim, eu e Dado, a gente estava tentando dar certo nesses últimos meses. A gente deixou
algo muito privado entre a gente, as pessoas em volta sabiam, mas publicamente não, porque a gente estava ainda com muitas dúvidas, tentando fazer funcionar, e se desse certo a gente viria a público. Então estava num âmbito particular, mas estávamos juntos. Segundo ponto que eu vou repetir, e eu falo com toda a clareza disso, não houve nenhum dedo encostado em mim. E em terceiro, envolveram outras pessoas nessa história, o que eu não acho nada legal. O Alan Souza, que é também meu companheiro lá na Dança dos Famosos, assim como outros também que me deram todo o apoio, vendo que eu estava bem abalada, junto com a Leandra, minha produtora, e o WD, me levaram até o hotel, me deram esse suporte emocional ali, e foi apenas isso. Então, é isso que eu queria dizer aqui, até porque agora, a partir de agora, eu acho que eu precisava vir fazer isso para que eu possa encerrar esse ciclo, não falar mais disso e seguir em frente com muito trabalho, que é isso que eu tenho para entregar para vocês, que é o meu melhor, a minha música, meu trabalho, Dança dos Famosos, álbuns, lançamentos, muita novidade, o DVD, e é isso que eu quero focar, gente, tá bom? Obrigada pelo carinho, pelo respeito, beijos, boa noite. E depois teve um vídeo da Luana. Eu não sei se a senhora se parou, diretora. O vídeo da Luana, ela faz uma análise da Vanessa. Ela fala justamente o contrário da Vanessa e vai no que eu penso também, que ela tá passando pano, sim, pro Dado. Uma vez que você ignora seu passado, ele fez isso, passou tudo, isso que ela quis dizer. Comigo vai ser diferente, mas com as outras. E a mulher mais velha que ele também empurrou, ele deve 200 mil, ele foi indenizado, foi condenado por isso, ela teria de ser indenizada e não foi, que é uma camareira. Mas, enfim, ele pagou... Não pagou. Ele foi preso por pensão. E tem mais essa, ele chegou... Enfim, vou falar, era um problema de comida que ele teve com uma das filhas, que ele tem 3 filhos, e uma das filhas não estava se alimentando do jeito que ele queria. E ele brigou com a quase sogra por conta disso, uma coisa boba. Mas, enfim. Quem agride uma vez, vai agredir sempre? Olha, o desrespeito, em geral, quando ocorre e ele não é corrigido na primeira vez, ele vai ser repetido. Eu acho, assim, eu adoro a Vanessa, tá? Acho que a Vanessa é uma menina super talentosa, mas uma menina, às vezes, ingênua, no sentido até dela, ela é tão maravilhosa e não sabe disso. Às vezes eu tenho essa sensação. Ela tem uma potência, tem um coração. E eu acho, assim, que é fácil dela ser manipulada por alguns tipos de personalidade, tá? E muitas vezes a gente pensa que uma pessoa com perfil narcisista, por exemplo, vai chegar fazendo alarde ou batendo, e não. A sedução é muito ao contrário. Em geral, um narcisista, ele chega na vida de alguém com a gente chama de bomb lover, né? Assim, com demonstrações de amor que nunca foi vista. E simpático com quem está ao redor dessa pessoa também. Com todo mundo. Então, isso cria uma sedução que é muito difícil de resistir, principalmente se você tem uma personalidade mais frágil. Eu acho que também dentro de uma família de tantas estrelas, de tanta gente famosa, dá uma insegurança você ter que fazer sucesso dentro de uma família de pessoas tão já consagradas. Não é fácil ser filho de gente muito famosa, não é fácil mesmo, porque sempre rola uma comparação. E eu acho que é difícil ver, porque as pessoas acham que a agressão é só física. E a pior agressão que tem é a psicológica. Por exemplo, foi feito um estudo agora com 3.000 pessoas. Então, quando a gente fala 3.000, é porque é um N muito grande, é um estudo muito válido, provando que a dor psicológica é muito maior do que a dor física. Sabe aquela coisa, tipo assim, que uma palavra dói mais? Dói mais. Machuca mais do que um soco. Então, você imagina, numa relação, quando tem uma pessoa mais frágil, alguém mais com ego mais inflado, o que acontece é que as coisas começam assim.
Ah, você é boba, você não vê. Ah, você é idiotinha. Ah, você não sei o quê. Daqui a pouco a pessoa bota uma roupa e esse mesmo cara que deu flores e chocolates e Tava amor linda, eterno vai elogiou. falar assim, mas você vai aonde com essa roupa? Aí a pessoa fala assim, ué, não, porque me avisa, porque a gente vai pro circo, que você tá pensando, uma palhaça. Eu já vi tô aqui, uma eu amiga com o namorado ele falar isso. E ela fala, tá vendo, ele me preserva. Ah, você tá brincando? Eu tô falando sério. Quando você ouve coisas do tipo assim, você tem uma voz bonitinha, mas eu acho que tá faltando um agudo. Nunca a pessoa tá boa, nunca tá tipo assim, não, vai lá, arrasa. Sempre tem um defeitinho. Não, mas assim, Sutil. tudo bem, mas, por exemplo, outros... A Simone Mendes falou que nem quando ela pesava 100 quilos, o Kaká criticou, falou do corpo dela. É verdade. É isso, vamos ser sinceros. Tem homens e homens. Tudo bem, mas vamos ser sinceros Seja. que isso é raro. É raríssimo. Concorda? Total. Você tá com a sua mulher e ela engorda muito. Baixinha, né? A Simone é uma menina baixa. Não importa, Engordou enfim. muito, mas engordou O muito. corpo muda muito com os anos, sei lá. É quase que inevitável, né? Que o companheiro não fale alguma coisa. É quase. Ainda mais num país machista Mas e que valoriza depende como fala e depende se é uma coisa repetitiva. Boa. Entendi. Porque o assédio psicológico se faz pela repetição. Não é uma vez. Coisa é um dia você chegar pra mim, Bia, olha, eu tô fora do peso, você não acha que eu engordei? Eu falei, tá te sentindo mal? Precisamos ter alguma coisa? Não, vamos fazer alguma coisa, eu te dou força. Isso é uma coisa. Entendi. Ok. Outra coisa é eu falar, sei não, mas Entendi. você tá perdendo a linha. E aquilo, e você vê assim, E fazendo piadas, né? e fazendo piada, tipo assim, vai entrar no barquinho, a gente vai virar o barquinho, sabe? Então, assim, tem um respeito. E eu acho, assim, que me parece que a relação de Kaká e Simone sempre foi muito harmoniosa. Respeitosa. Por conta, eu acho que nasceu no trabalho, passaram dificuldades ali no trabalho, foram construindo as coisas. Eu acho que o fato de terem crescido É juntos. isso que eu tô falando, né? Ele trabalhava com a dupla e eu acho que ali foi uma coisa de um ter admiração pelo outro. Eu acho que quando tem admiração, você pode até dar um toque, mas você não critica, porque você sabe que dói no outro. Perfeito. Entendi. Vamos ver o vídeo da Luana, porque eu achei o vídeo muito forte. Né? A Luana é uma mulher intensa. Ela é uma pessoa forte. Por favor, diretora. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Duas coisinhas. A primeira é que eu estava ontem conversando com o Dr. Marcelo, que é o meu advogado criminalista no Rio. Sim, eu tenho advogado criminalista no Rio de Janeiro e advogado criminalista em São Paulo. Quem dizia, não é mesmo? Enfim. E aí nós estávamos falando de assuntos aleatórios. E aí eu comentei com ele, que coisa, né, doutor Marcelo? Você vê reincidente, né? Mais uma vez, porque foi o doutor Marcelo que me defendeu no meu processo de agressão. E é o doutor Marcelo também que é o advogado da Esmeralda. A outra resolveu latir. Que na época era minha camareira, amada e maravilhosa Esme, e ela veio me defender depois da agressão e ela foi agredida, só que ela se machucou bastante, bem mais do que eu, e o dela foi considerado agressão grave porque ela não pôde voltar a trabalhar, ela machucou esses dois ossos aqui do antebraço porque ela caiu com os antebraços assim. E ela é camareira, trabalha com a mão, com o braço, costurando. E aí foi considerado lesão grave, enfim, ela ganhou um processo de indenização, que na época foi taxado em R$60 mil. Nunca foi pago. Nunca foi pago. Pela multa e pelas correções já deve estar talvez em R$200 mil, me dizia o doutor.
me dizia o doutor Marcelo que tem multa, tem correção e que eles estão desde lá esperando esse pagamento, eles ficam tentando algum dinheiro que alguém tenha que pagar, alguma coisa, mas não tem nada, um gato para puxar pro rabo, um salário, um contratante. O dinheiro que ele pedia para a Record não paga porque ele saiu demitido por justa causa, porque também empurrou alguém, não sei aonde. Cara, uma senhora que hoje deve estar com seus 80 anos. E nunca recebeu essa indenização dessa agressão grave que ela sofreu. E é muita falta de vergonha, né? De todo mundo, né? Não é? De todo mundo. Saber que o cara deve... Vamos lá, era um outro trecho, mas que ela fala sobre o ego. Que tipo de homens, que mulheres que gostam dessas cenas de ciúme, sabe? Proteção, sabe? Como se fosse amor. Amor. Eu acho que isso é uma coisa muito do Brasil. Do Brasil. Do Brasil, ou então dos países latinos. Confundir cenas que são absolutamente desrespeitosas, agressivas, como provas de amor. E isso, homens e mulheres, eu vejo acontecer. Eu já vi um cara descobrir que a mulher deu um iPhone 0. Cuidado quem te dá um iPhone 0 do nada, ainda mais se é início de relacionamento. Porque coloca ali um chip para te vigiar onde você estiver. Onde você estiver. Eu já peguei muitos pacientes que faziam isso. Eu tenho conhecidos que fazem isso.